Minhas caras, meus caros, uma frase dita por Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República, no debate que fez com Gregório do Vivier, está dando o que falar, está sendo muito reproduzida e repetida por aí pelos bolsonaristas. Uma das entusiasmadas, por exemplo, é a deputada Bia Kicis, né, que vem lá da era pré-diluviana ainda. É claro, sempre que Bia Kicis começa a repetir aquilo que você diz, bom, a culpa pode não ser sua, mas talvez seja o caso de você se perguntar se está errando em alguma coisa, quando menos no tom, né? Eu já vou tratar do assunto. Uma questão aí, as pessoas perguntam, muita gente, você viu o debate, quem você acha que venceu? Eu não vi inteiro, confesso, porque uma hora começou a me aborrecer, porque eu achei que o Ciro não estava interessado em ouvir, né? Mas acompanhei uma boa parte, né? Quem venceu? Eu não sei se é o caso de a gente tratar desse modo a questão. Uma coisa é certa, o Ciro imaginava encontrar um oponente menos preparado. O Gregório é ator, humorista, roteirista, enfim, autor, né? A política não é a sua atividade principal, a do Ciro é. E eu diria que eles ombrearam bem ali, e isso significa, então, que me parece que o Gregório se deu muito bem. E ao Ciro faltou um tantinho de humor e generosidade também para ouvir o outro. Mas isso é lá com ele. Isso é lá com ele. Eu vou à questão que interessa, que os bolsonaristas estão repetindo por aí. Num dado momento, né, o Ciro chamou o Lula de ladrão e tal. Aí o Gregório disse o seguinte: não estou fazendo apologia de ninguém. Inclusive, acho injusto chamar Lula de corrupto justamente porque ele foi inocentado. E aí, então, o Ciro, ele sim resolveu lacrar. Eu não vi lacração do Gregório, né? Essa palavra que designa aquele momento em que você abandona o objeto do debate para fazer firula, para jogar para a torcida, né? Para fazer populismo raso. E aí, então, o Ciro resolveu. Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, ele não foi inocentado. É mentira do PT. O Lula teve os processos anulados. Ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Desculpa, isso é mentira do PT. De fato, a palavra, do ponto de vista técnico, foi mal empregada por Gregório do Vivier. Porque inocentado é aquele que foi submetido a um julgamento e no curso do julgamento, o julgamento foi então inocentado, foi declarado inocente. De fato, isso não aconteceu. Mas a coisa é muito mais séria do que isso. A coisa é muito mais profunda do que isso. Os processos foram anulados. E o próprio Ciro diz, ele volta à presunção de inocência. Se o Ciro Gomes, que é advogado, e o Gregório não é, quem volta à presunção de inocência é, então, inocente. Não, ser inocente, nesse caso, diante da justiça, então, parece ser alguma coisa até mais larga do que ter sido inocentado. Vejam só, por que é que o processo foi anulado? Os processos foram anulados? Os processos foram anulados porque tinha um vício de origem que era a incompetência do juiz, reconhecida pelo Supremo, e depois houve também o julgamento da suspeição. Então, não só ele não era o juiz competente para aquela causa, como havia impedimentos de natureza pessoal para julgá-las. Ora, o Lula é inocente, ele não foi inocentado. Nós temos, quando eu digo Lula é inocente, é predicativo do sujeito que chama isso em gramática, Ciro Gomes. Ele não foi inocentado por alguém, não tem voz passiva nessa conversa. Não é? Então, quando se tenta lacrar, aí sim, como se é uma mentira do PT dizer que ele foi inocentado. Não, ele é inocente diante da justiça. Essa é a questão. Portanto, ainda que o Gregório tenha errado na expressão técnica, na substância ele está certo.
Hã? E estão usando isso que Ciro disse para passar adiante como se restasse a Lula alguma coisa de culpa. E não há do ponto de vista jurídico. Ah, Reinaldo, você está falando isso porque você é petista também. Não, eu não sou petista. Aliás, eu batia muito no PT, o PT estava no poder, quando o Ciro era ministro de Lula e seu irmão Cid era ministro de Dilma. Eu nunca tive, não tenho nenhum compromisso com o PT, só com os fatos. É isso aí.